uma mulher ficou grávida de um menino, né? E ela, suspeitando que esse menino poderia trazer problema para a família, porque também suspeitava que era gerado por um relacionamento extraconjugal. Então, essa mulher, ela tentou matar esse menino, né? Tomou os remédios mais poderosos que conheciam, fez tudo aquilo que podia fazer. Algum tempo depois, chegou a época dela dar à luz e esse menino nasceu, né? E ela tinha um plano, né? Ela falou assim: assim que esse menino nascer, eu vou matar ele, né? Eu vou enforcar e levar no mato e matar esse menino. E aí ela levou esse menino, né, no mato, né? E lá ela enrolou no pescoço com cipó e achou que tinha matado, né? Voltou para casa, falou para as duas irmãs desse menino que lá tinha um feto que era para enterrar esse menino, né? E aí as meninas foram para lá, pegaram um enxadão, enxada e foram para enterrar esse menino, né? Mas chegando lá, essas duas irmãs viram esse menino rolando ainda, né? Ele estava todo cheio de barro, estava ainda com farejeira já na cabeça, nos olhos. Trouxeram esse menino para casa, né? E o pai ficou muito revoltado, que eles não aceitavam essa criança, que ele não era filho dele, então. E convenceram a mãe de aceitar esse menino, né? Aceitou esse menino de volta, e mesmo com a ameaça do pai. E assim esse menino cresceu, né? Depois de algum tempo esse menino cresceu. A mãe desse menino faleceu depois, com 13 anos de idade, e ficou com o pai, né? E o pai tinha todas as condições de matar esse menino, né? Porque ele já tinha falado que ia matar esse menino. Mas só que quando a mãe faleceu, o pai ficou assim, eu acho, talvez até mais lembrança da mãe ficou nesse menino e ele não fez nada, né? Esse menino cresceu, depois de algum tempo aceitou a Jesus, né? Com os missionários americanos que iam naquela aldeia para tradução da palavra de Deus, da Bíblia, né? E esse menino se converteu, depois de algum tempo foi estudar, né? Esse mesmo missionário investiu nesse menino, depois agora rapaz, né? E esse rapaz foi estudar numa escola bíblica, voltou e depois de algum tempo começou a evangelizar o povo e a igreja nasceu assim e esse menino se tornou assim, fez um líder na comunidade, fez o primeiro e segundo grau da escola, né? Depois fez a faculdade e esse menino sou eu. Um índio diferente, estudado, formado em teologia e amante da biologia. É missionário da Igreja Batista Missão Peniel de Manaus e realiza missões indígenas há 24 anos na tribo Ticuna, localizada no Alto Solimões, no meio da Mata Amazônica. Eu acho que tudo é difícil. A Amazônia tem muitas ilhas. E eu vinha vindo, aí cheguei na ilha. E eu tenho que pegar o canal pelo lado esquerdo, porque eu descendo aqui, a ilha está aqui na frente. Eu tenho que pegar pelo lado esquerdo, porque a tribo, em torno de 30 quilômetros próximo dos corumbos, ninguém pode se aproximar, corre perigo de vida, porque eles são canibal. Eles comem carne humana e eles matam na borduna. E foi aí então que eles me cercaram e deram ordem para seguir eles. Eu não entendi a língua deles. E um entrou dentro da minha canoa e com a borduna nas minhas costelas, que eu entendia que era para andar, porque ele cutucava na costela, nas costas, batia com aquela borduna, né? E como que diz, bora, anda. E aí eu remando, os outros iam remando. E 1h30 depois cheguei na maloca deles, eles conversaram lá e tal, veio um com uma corda e me amarrou no pé de seringueiro, fiquei 4 dias preso. Eles iam me matar, porque eles mataram e comeram um casado missionário nosso agora, faz uns 7 anos atrás. Mas eu tive uma sorte melhor, né? Eles me deram essa paulada aqui na testa, como eu já mostrei a cicatriz aqui, tem aqui no olho, é por isso que eu uso óculos hoje. E quebraram meus dentes também.
8 dentes quebrados, 3 costelas, né? E eu apaguei na primeira, eles pensaram que tinha me matado, foram fazer o fogo. Foi aí que eu ouvi, alguém me chamou, e eu acordei. Eu creio, porque como crente que sou, não nego, eu creio que Deus enviou alguém para me chamar, porque não tinha como, num lugar daquele, ninguém falasse em português, né? Num lugar em que ninguém fala, só se fala a língua deles, lá dos corumbos, uma língua que ninguém conhece. Levantei, saí me arrastando, estava podendo caminhar. Passei pela muralha, que é cercado de... mas é palha, abri as palhas, passei. E desci até a barranca do rio, sabia onde estava a minha canoa amarrada, né? Peguei as canoas deles, amarrei atrás da minha canoa, catei os remos deles, botei dentro da minha canoa, levei as canoas deles até uma corredeira, mais ou menos uns 8 quilômetros, mais ou menos. Aí soltei. Ia virar picadinho, de prontinho mesmo, só para fazer pastel, né? Fomos os primeiros habitantes do território brasileiro. Vivíamos praticamente da caça, pesca e agricultura. Tínhamos um contato total com a natureza. Dela dependíamos praticamente de quase tudo. Por isso, respeitamos muito a natureza. Somos formados por povos diferentes, com hábitos, costumes e línguas totalmente diferentes. O contato com os portugueses foi muito prejudicial para nós. Fomos enganados, explorados, escravizados e por muitas vezes massacrados pelos portugueses. Apesar do nosso triste passado, hoje no Brasil formamos mais de 200 etnias conhecidas e oficialmente reconhecidas. 27 isoladas, 10 parcialmente isoladas e 9 possivelmente extintas. 41 ressurgidas, 25 ainda a pesquisar, totalizando mais de 300 grupos. De acordo com os dados, em 2010 existiam mais de 600 mil de nós. 52% moram em aldeia e 48% em cidades. Neste mundo de diversidade encontram-se mais de 100 etnias pouco ou não evangelizadas. Nesses lugares encontra-se o meu povo, um povo que não conhece o Evangelho de Cristo. Alguns de nós ainda vivem em tribos e vemos o cacique como um chefe político administrativo. O pajé é responsável pela transmissão da cultura e dos conhecimentos, e também da parte religiosa e medicinal, nos tratando com ervas, plantas medicinais e rituais religiosos. A nossa religião é baseada em crenças nos espíritos dos antepassados e forças da natureza. Em nossas festas há sempre danças. Cantamos, pintamos o nosso corpo em homenagem aos antepassados e aos espíritos da natureza. Eu cresci escutando histórias dos meus avós. Nós índios não deixamos dinheiro nem materiais de herança, mas deixamos histórias. A história do nosso povo é muito importante para nós indígenas. No Brasil, existem diferentes culturas indígenas. Minha avó me falava de 4 delas. Os Yanomamis falam 4 tipos diferentes de línguas. Suas habitações são caracterizadas de caibros encaixados, amarrados com cipós e revestidos de palha. Eles são seminômades, porque após eles ocuparem aquele lugar por muito tempo, eles vão para outro lugar para explorá-lo ainda mais. Eles também acreditam em rixis, que são animais que depois de mortos se tornam espíritos amigos e companheiros. Os carajás falam apenas uma língua. São divididos em 3 grupos. Eles residem perto do rio Araguaia, pois acreditam que seus rituais de passagem, plantações, criação e alegria são dados pelo rio. Eles vivem do cultivo de milho, mandioca, amendoim, cará, banana e demais coisas. Os trabalhos são divididos. Os homens cuidam da pesca, da caça e da construção, da abertura de roças e mais coisas. As mulheres cuidam da educação dos filhos, da casa e do preparo da comida. Os guaranis manifestam sua cultura em trabalhos com cerâmica e em rituais religiosos. Eles falam sua própria língua e somente ensinam português às crianças maiores de 6 anos. São imigrantes e agricultores.
acreditam que a morte é apenas uma passagem daqui para uma terra sem males, onde aqueles que morreram vão para esse lugar para proteger os que na terra ficaram. Os tupis são dominados por um ser denominado Monã. Eles têm como líder religioso, que serve como adivinho, curandeiro e sacerdote, o pajé. Eles utilizam a música e seus instrumentos musicais para a preservação de suas tradições. São usados em momentos muito especiais, como a passagem para a puberdade, momentos de procriação, casamentos, rituais religiosos e outros. Graça e a paz. Estou já aqui para falar para vocês que sou uma missionária indígena. E na nossa tribo a gente caça, a gente pesca, adoramos deuses. Só que hoje eu conheço o verdadeiro Deus, que é o nosso Senhor. E para não mudar a nossa cultura, eu tive que procurar um meio de falar com eles sem ter que mudar a cultura. E que hoje a gente vê a falta de missionários que estejam dispostos de ir na nossa tribo levar a palavra de Deus. Somos um povo que necessitamos ouvir a palavra de Deus. Além de falta de estrutura, de pessoas capacitadas para fazer o trabalho conosco, precisamos de pessoas que entendam a língua, que passem de forma lúdica, que não mude a nossa cultura. Então, anos atrás, vinham pessoas e queriam modificar isso. Então, a gente não aceitava. Hoje, que eu já conheço o nosso Senhor, eu já tenho uma noção e já sei como passar para eles. Só que a gente não tem recursos, ou seja, bíblias, leituras, que eles possam entender quem é Jesus. O trabalho não tem sido nada fácil para a gente alcançar esse público, ou seja, esse povo. Precisamos da sua oração. São inúmeras, ou seja, consideramos a existência de mais de 100 mil línguas indígenas no Brasil. Em 3 línguas há a tradução da Bíblia completa, ou seja, que serve a 7 etnias. E em 32 há um Novo Testamento completo, que serve em 36 etnias. E em 23 há porções bíblicas, ou seja, que serve ao mesmo número de etnias. O trabalho de tradução e uso das escrituras é longo e requer um envolvimento integral de pelo menos uma geração. Não é suficiente traduzir somente a Bíblia, mas sim alfabetizá-lo para que eles possam compreender e despertar o desejo deles ler a Bíblia, compreender quem é o Deus que eles hoje estão servindo. Em nosso país falta muito ser alcançado esse povo indígena. Ou seja, a gente tem um país que é considerado um país rico de evangelização, de povos alcançados, mas em compensação o meu povo ainda não foi alcançado por falta de missionários que seja levantado para estar no campo. Ainda há grupos indígenas com pouquíssimo ou nenhum contato com o mundo externo, que são chamados de isolados. E são 37 grupos listados nessa categoria, mas podem chegar a 52. Há 99 etnias com a igreja evangélica, mas a liderança não é própria. Representa a extensão e desafios de treinamentos em nossos dias. Junta-se a isto o fato que 67 destas etnias possuem pouco acesso a cursos bíblicos e são 54 que não possuem nenhum acesso. Meu nome é Sandra. Na minha tribo me chamam de Alietê, mas acima de tudo sou mãe. Hoje minha vida é mais feliz com a companhia da minha filha Tê. Eu lembro que meu pai contava que em algumas aldeias, quando nasciam crianças deficientes ou filhos de mães solteiras, gêmeos, eles sacrificavam pelo fato de acharem que eles eram amaldiçoados. Eu pensava que matar crianças fazia parte do passado, mas descobri que hoje ainda existem parentes meus que ainda fazem isso. Isso me deixa muito triste. Inocentes que não têm a chance de sobreviver são sacrificados. Vozes de crianças de várias tribos são silenciadas para sempre. Tudo aquilo que prejudica o direito à vida do nosso povo precisa ser deixado de lado.
O que é bom na nossa cultura, como por exemplo, nossa dança, nossa língua, nossas músicas, isso sim precisa ser preservado. Se manifestar a favor da vida é um direito de todo ser humano, é um direito nosso. Há quem diga que isso faz parte da cultura do meu povo, que essa prática deve ser mantida. Dizem-me que devo aceitar, mas eu me recuso a aceitar. Isso não é cultura, isso é falta de conhecimento. Porque nós temos que continuar uma prática que nos deixa tão mal, que nos faz sofrer, que nos faz ter remorso. Vida não combina com morte. Meu povo sofre porque não conhece a verdade. Meu povo não conhece o seu Deus. Eu tenho acompanhado essa situação do infanticídio. Essa daí não é de hoje que eu ouço falar, né? Vejo em várias comunidades. Alguns rituais são diferentes em cada povo, né? Mas na verdade tudo acaba na morte de uma criança. Se criança nascer aqui dentro da comunidade, ela se enterra. Nosso povo germinava, matava, às vezes enterrava assim vivo mesmo, às vezes pegava no nariz deles, matava. Nasceu, já faz buraco, já fica tudo preparado, né? Com buraco, tudo. Quando nasce, pegam e enterram a criança, né? Enterra vivo ou eles quebram no meio, né? Minha mãe teve esse homem aqui, como está na presença de vocês agora, com tudo na luta. A minha mãe lutou para matar. Ela saiu, foi embora para o mato. De lá ela veio falar assim: ô criança, vamos para lá, vamos lá no mato, vai enterrar aquela criança. Que nós seremos gêmeos, né? Então o cacique José, ele interpretou errado, mas próprio meu povo me condenou à morte. Se daqui é minha criação, a mãe queria enterrar aí, a tia dela levou na casa da avó. Aí ficou 5 dias sem tomar leite. Aí eu falei pro meu marido que eu vou criar ela. Irmãos, abram a Bíblia lá no livro de Apocalipse, por favor. No capítulo 5. Verso 9. Diz assim a palavra. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Amém? Amém. Irmãos,
foi trazido muitas informações aqui para os irmãos acerca dos índios. Mas quando nós começamos a lembrar, irmãos, da injustiça que foi feita com esse povo, os verdadeiros brasileiros. A história conta, e não sou eu que estou dizendo, é a história que você vê no livro de história na sua escola, particular ou não, que quando os portugueses chegaram ao Brasil, vieram, irmãos, diretamente para um lugar chamado Porto Seguro, não é assim? E ali, irmãos, começou o catecismo católico romano sobre os índios. O impacto foi tão grande, irmão, o impacto religioso, que é religião isso, o impacto religioso foi tão grande, irmãos, que para que esse povo aceitasse o romanismo, eles eram torturados e mortos. Eu não estou inventando. Pega um livro de história e lê. No Brasil, irmãos, há mais de 897 mil brasileiros indígenas, irmãos. 0,4% da população brasileira. Nós não vemos isso sendo divulgado muito não, irmão. Há muitos brasileiros indígenas que sofrem, irmãos, por conta de uma cultura diabólica, onde uma criança que nasce gêmea é uma maldição dos deuses. Uma criança que nasce com uma deficiência física é uma maldição dos deuses, dos espíritos das florestas, irmãos. Em que tempo nós estamos? Não pode ver ainda no tempo desse. Há 4 anos atrás, a Rede Globo de televisão, que não gosta de crente, anunciou no Jornal Nacional, o Jornal das 8, que uma criança indígena foi raptada, irmãos, por uma mulher. A Globo esqueceu de dizer que essa mulher era uma missionária que vivia dentro da tribo indígena, que trabalhava em prol dos índios, que alimentava os índios, que informava os índios. A Globo esqueceu, que a Globo esquece esses detalhes, né, irmão? A Globo esquece esses detalhes, né, irmão? Só disse que a criança foi raptada, irmãos. E pronto, a informação foi lançada ao Brasil, que uma mulher raptou uma criança indígena, irmão. Os outros canais de televisão começaram a passar a mesma coisa, e de repente surgiu uma outra história. A mulher não raptou uma criança, ela salvou. A Globo não disse isso, irmão. Não convém dizer, né? Que um crente salvou uma criança que, porque nasceu com a deficiência, foi enterrada viva. Isso não é cultura, irmão. O que a irmã disse ali no vídeo? Isso é falta de conhecimento, irmão. Isso não é cultura, irmão. Mata uma criança porque ela nasceu deficiente. Enterra viva. Amarra um cipó no pescoço, puxa lá e enterra viva. Como esse homem aí. Deus o salvou. É uma cultura diabólica, queridos, que nós, como servos do Senhor, temos que nos levantar, porque são pessoas. Você viu que o missionário que há 24 anos trabalha, rio acima do rio Solimões, ele fala de uma tribo, estou falando de uma tribo Corumbi. Essa tribo é uma tribo ainda, irmãos. É uma tribo aborígena, irmãos, é uma tribo que come gente ainda. É canibal. Você viu ele contando que ele subiu, pegou o lado errado do rio, dançou, eles pegaram ele e levaram para matar, para comer. Nós, servos do Senhor, que temos conhecimento, temos que nos lembrar que essas pessoas indígenas são pessoas também, das quais o Senhor as comprou com o sangue derramado na cruz do Calvário. Todos os missionários, eles dizem uma coisa: o que é mais difícil entre os índios é a língua. Precisa levantar pessoas, irmãos, que vão para lá estudar só a língua, Zé. Viver entre eles para estudar a língua, para levar a palavra. Tem um missionário que conta que estava numa tribo um dia, e ele foi falar do texto da palavra de Deus que diz que Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. Mas ele disse que os índios lá não sabiam o que era pão. Como é que ele ia dizer que Jesus é o pão da vida? Ele disse que o índio não sabia o que era pão. Ele disse: como é que eu vou dizer que Jesus é o pão da vida? Por quê, irmão? Porque o pão é uma comida que era acessível tanto para o rico como para o pobre, né? Jesus usava essas figuras.
E o missionário preocupado disse, meu Deus, eu vou dizer o quê? Que coisa comum eles têm aqui em abundância. Tinha banana, irmão. E ele ensinou aos índios que Jesus é a banana da vida, irmão. Glória a Deus. E eles entenderam que Jesus era a comida acessível a todos, irmão. 365 dias você ficou sentado ouvindo nós falarmos a você, conscientizando você do que é missão. E a partir de agora, irmão, você vai ter que levantar da cadeira e fazer alguma coisa para missões. Discípulos!